teatro grego é o berço do teatro como a gente conhece hoje. Então, normalmente a gente estuda o teatro grego mais por causa disso. Tá? É lógico que tem pessoas que acabam depois se especializando em outras obras teatrais, em outros períodos teatrais. O teatro japonês, então, que é o teatro kabuki, né, que é o teatro de sombras, ele é muito usado por algumas pessoas, não é muito meu estilo. Não sei se aqui no Brasil a gente teria muito público para isso, mas tem gente que gosta desse tipo de teatro. A gente vai falar de teatro grego. Por que teatro grego? Ufa, eu vou falar mais 10 minutinhos só e a gente respira, eu pergunto algumas coisas. Espera aí. Até hoje, na nossa educação, ou na nossa forma de ver, de pensar e de agir em sociedade, a gente ainda usa Sócrates, Aristóteles e Platão. Né? São os grandes filósofos do convívio social humano. Né? São os grandes filósofos que hoje seriam socialistas, né? Os sociólogos. Não socialistas, sociólogos, desculpa. Hoje seriam sociólogos. Porque eles tentaram entender como que o homem vive em sociedade. Desses, Platão e Aristóteles, eles estudam muito a partir dos textos teatrais. Platão tem um texto dele que ficou para a gente inteiro, que é a República. Não sei se vocês já ouviram falar, que ele em uma parte do texto, ele fala sobre o banquete de Aristóteles. Ele põe Sócrates e Aristóteles conversando no texto. E ele discute ali as relações humanas. E o teatro grego, ele discute muito sobre isso. E hoje também, nos nossos espetáculos de teatro, a gente discute muito sobre as relações humanas. Mesmo que, às vezes, de forma pictórica, mesmo fantasiosa, contos de fadas, né? Em forma de contos de fadas. Mas a gente ainda discute as relações humanas. E isso aconteceu muito no período grego. Os gregos ainda eram muito religiosos, eles acreditavam muito na influência dos deuses na vida social de cada um. Então, o teatro ele servia muito para educar a população sobre isso. É aquela história, ninguém nasce sabendo religião. A religião ela lhe é imposta pela sociedade que você vive, né? Por aquela comunidade que você está. Os gregos também eram assim. Se algumas cidades elas queriam fazer as cobranças de impostos, elas queriam levar o povo para a direção que eles queriam, que os líderes queriam. Então, as peças de teatro tinham esse papel de mostrar como que funcionava a vida em sociedade, como as necessidades dos porquês das coisas. Vamos voltar lá para a gente conhecer quem são esses autores que falavam isso, que escreviam isso. Bom, Dionísio, só para tirar a dúvida de vocês, quem é Dionísio? É um deus grego, tem uma lenda sobre ele, e essa lenda, gente, não foi escrito em nenhum ritual, em nenhuma igreja. Essa lenda foi escrita dentro de um espetáculo de teatro. Tá? Então, nós conhecemos a lenda de Dionísio porque se criou um espetáculo de teatro para contar essa lenda. Tá aí a lenda. Eu já mandei para vocês esse PowerPoint. Então, é só vocês darem uma lida depois. Mas Dionísio é o único deus que nasceu 2 vezes. Bom, para Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão em linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes do drama, não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. O que Aristóteles quis dizer com isso?
seja, o homem ele vive de uma forma que o bem e o mal está sempre influenciando a vida dele. E para ele andar entre o bem e o mal, ele sofre mazelas no mundo, da sociedade. Ele sofre intempéries que fazem ele ir ou para o bem ou para o mal. Então, o drama, o teatro, e principalmente a tragédia grega, ele mostra para o homem quais os caminhos que levam para o bem, quais os caminhos que levam para o mal, e a partir daí ele pode decidir qual ação tomar. Então, o teatro grego, a tragédia, ela é baseada principalmente na catarse. Tá? O que é catarse? É o homem assistir, refletir sobre aquilo e levar aquilo para a vida social dele fora do teatro, fora do que ele assistiu. Então, a partir das coisas que ele vê na tragédia, ele pode viver de uma forma melhor do lado de fora, principalmente se ele seguir as orientações dos deuses. Tá? A tragédia grega ela é formada pelo equilíbrio de ações. Geralmente, o bem e o mal eles estão sempre equilibrados ali, tá? Mas o bem vai sempre vencer, de uma certa forma. Na verdade, não é que o bem vença, porque o bem ele vai muito do que você percebe que é bem para você. Tá? Não tem necessariamente um bem e um mal. Nem sempre o mocinho sai vencedor. Em Édipo, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí é de Édipo em frente à Esfinge, respondendo ao questionamento dela para poder entrar em Tebas e salvar toda a população de tudo que eles estão sofrendo. Édipo é o mocinho da história, mas no final ele se cega, ele fura os olhos e sai da cidade como mendigo. Então, nem sempre o mocinho ele sai vitorioso de tudo. Às vezes a vitória dele, a vitória do todo ou a vitória do espetáculo em si requer que o mocinho se sacrifique de alguma forma. Né? Então, o teatro ele mostra que você tem que buscar a medida certa, a medida ideal. Você tem que ver os erros de Édipo que ele cometeu, que fizeram ele chegar a esse ponto, para poder você refletir e saber aonde você está errando também, que pode te levar a uma certa cegueira. Sófocles. Sófocles foi um dos primeiros e um dos grandes escritores gregos de tragédias. Ele começa a escrever em 480 a.C. Não, ele começa a escrever no ano 400 é isso aí, 480 a.C. É isso mesmo. Ele já participa nessa época das grandes disputas de teatro que tinham na Grécia, né? E muito do que Sófocles escreveu não chega até a gente, tá? Mas a trilogia dele mais conhecida é a de Édipo. É Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono. São as 3 peças escritas para a competição, que ele ganha prêmio com essas peças, e é uma das poucas que ainda existe entre a gente, que a gente conhece inteira. Ésquilo. Ésquilo, ele não... A gente aqui não tem um sucessor, tá? Eles vivem quase no mesmo período, só que alguns ganham uns anos, outros ganham em outros anos. Tá? Ésquilo também tem peças que chegaram para a gente com certa fama e que nos deixam assim, que foram muito montadas na atualidade, porque elas trazem lições que hoje em dia a gente ainda sofre. Por exemplo, Prometeu Acorrentado, que fala sobre as dificuldades do homem perante os problemas sociais. Né? A Oréstia também, que é uma trilogia de Ésquilo, que é a história de Agamenon, que virou filme, virou peça da Broadway. Então tem muita coisa de Ésquilo que fica até hoje para gente. Eurípides. Eurípides
Para mim é um dos melhores, né? Eu gosto muito das Bacantes, de Eurípides. Helena de Troia. Eurípides escreve a história de Helena, que ela é base para a história mundial, né? Para a história das civilizações. É um texto de teatro de Eurípides. Ele que cria toda aquela transposição da Grécia para Roma, a criação, o nascimento de Roma, como se Roma só nascesse depois de Helena de Troia. Mas Eurípides cria uma trama tão bem armada que ela acaba virando verdade para a gente. E Eurípides tem um texto de teatro que é um dos que eu mais amo na minha vida, que é a história de Medeia. Eu não sei se eu gosto de Medeia por causa de Eurípides ou por causa de Chico Buarque, porque Chico Buarque faz uma leitura de Medeia que é maravilhosa. Espera um pouquinho. Alguém pediu para entrar. Voltando. Olha lá. E em Chico Buarque ele escreve Gota d'Água, que foi um sucesso, é um sucesso até hoje. Para mim é uma das peças de teatro que eu mais amo assistir. Eu já montei Gota d'Água 2 vezes, uma vez tradicional e uma vez só com mulheres, só as cenas de mulheres. Então eu sou eternamente apaixonado por Medeia e por Gota d'Água. Gota d'Água não é Medeia, Joana, mas as personagens são muito parecidas. A grande diferença é que Medeia era filha de um rei, rica, tinha posses, né? E Joana era rainha, mas numa favela. Mas são leituras maravilhosas. Bom, Aristófanes. Quem é Aristófanes? Aristófanes, ele, diferente dos outros 3 que a gente falou, Aristófanes ele era um crítico muito sarcástico. Ele escreveu várias comédias, e as comédias dele hoje são as comédias mais montadas, mais construídas em teatro dos textos gregos. Tá? As Vespas, Lisístrata, a greve dos sexos, Lisístrata também é fantástico, fala muito sobre o domínio que a mulher tem sobre o homem, como que uma mulher influencia o homem, e da mesma forma como que ela é submissa. Tá? Então, ele faz um antagonismo maravilhoso nesse espetáculo. Menandro, que é conhecido como o melhor comediante, tá? Ele escreveu... nós não temos comédias dele que ficaram para nós, na atualidade, além do Misantropo, é o único espetáculo dele que a gente tem conhecimento inteiro. Mas os estudos, pessoas que estudaram os escritores gregos, dizem que Menandro foi um dos homens que mais ganhou os concursos de comédia na época da Grécia, no período dele. Platão, que na verdade Platão, apesar de ser grego, apesar de ser filósofo e ter escrito espetáculos com características do espetáculo grego, ele é considerado o pai do teatro romano, né? Porque Platão ele cria o mimo, que é a mimética, são as pessoas que fazem mímica mesmo. Né? Ele coloca mímica, ele introduz a mímica no teatro. E Aristóteles, né, que faz um estudo avançado do teatro. É Aristóteles que define as causas e os motivos do teatro grego. Para que teatro, por que teatro? E ele que incentiva a criação desses torneios, desses concursos teatrais, da produção teatral grega. Então, é tudo um trabalho de Aristóteles. Vou parar um pouquinho. Ufa, porque eu falei muito, não sei como é que vocês estão aí. Tá tranquilo? Tá difícil de ver?
Tá entendível? Vamos ver se vocês têm alguma dúvida. Por enquanto, eu só li coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Tem algum ponto a acrescentar? Nada. Quando isso acontece, eu fico na dúvida. Eu estou me fazendo entender ou está difícil de acompanhar? Estão tímidos ainda. Quero ver no primeiro dia presencial. Mas vamos lá. Estou me fazendo. É bem teórico, né? Essa primeira parte Gente, é só a primeira parte, eu juro para vocês. Depois tudo fica muito divertido. Muito. Mas essa primeira parte é para expulsar quem não gosta. Mas eu sei que todo mundo vai gostar. Mas é legal, eu vi história da arte, e aí vi um pouco do teatro, quando eu estava na graduação ainda, então não vi mais. Então, estou tendo assim, uma vaga lembrança, e é bom a gente retomar. E aí eu nem vou falar quando eu me formei, né? Depois eu não sei minha idade. Não, não tem problema não, pode deixar que eu também não vou assumir a minha. Mas por que a gente tem que saber sobre esse monte de gente que escreveu teatro? Por quê? E por que a gente tem que chegar até Aristóteles, que nem escreveu teatro? Sim. E aí? Vamos ver. O que vocês acham? Por que a gente precisa conhecer esse monte de gente que escreveu teatro? Fala para mim. Alguém? Eu imagino que para fazer uma ideia do que a gente vai fazer parte, né? Da história, afinal de contas, é uma longa história, uma continuação, né? Imagino que seja isso. Bom, gente. Eu também concordo. Utilizar as técnicas, né, que eles usavam, alguma coisa assim relacionada, penso eu. Maura, pode falar? Porque o teatro é tão encantador que nessa época encantou essas pessoas, elas se envolveram com o teatro e investiram no teatro. Por isso que cresceu tanto. Então, porque eu acredito que o teatro, enquanto arte, ele possui também as suas técnicas e essas coisas vão se aprimorando ao longo do tempo. Então, é importante revisitar essas questões fundamentais do teatro, até mesmo para que não se perca, né, questões fundamentais e básicas do teatro, e que se possa aplicar essas técnicas mesmo em peças e espetáculos atuais. Mais alguém? Então vamos lá, gente. Aristóteles. O que Aristóteles nos fala do teatro lá na Grécia é o que a gente usa no teatro hoje. Tá? Então, a gente não... Nós temos... a gente pode dividir o teatro em dois estilos diferentes. É o teatro dramático e o teatro épico. A gente tem um terceiro, que é o teatro lírico, mas que não é pra gente. Tá? O teatro lírico é para óperas e balés. Maura, desliga seu microfone um pouquinho. Desligo. Isso aí. Então, a gente tem o teatro dramático, o teatro épico e o teatro lírico. O lírico, eu vou ser sincero, eu não canto nem samba, nem forró, quanto mais lírico. Então, ópera e balé não são para mim. Mas o dramático e o épico, o que é isso? O que é teatro épico? A gente vai fazer medieval, essas coisas assim, retórica. Não é. Tá? Teatro épico é uma coisa muito recente. O teatro épico ele veio para tentar quebrar um pouco da rotina do teatro dramático. E o teatro dramático nada mais é do que o aristotélico. O teatro dramático ele vai seguir as regras que Aristóteles disserta sobre. Tá? Aristóteles ele não impõe regra nenhuma. Ele pega os espetáculos de teatro que existem lá e ele disserta sobre essas regras. Tá? Ele constitui parâmetros para a gente poder trabalhar teatro.
os porquês e os praquês do teatro, ele vem exatamente desses estudos de Aristóteles. Eu vou passar só mais um pouquinho de slide. É pouca coisa para a gente acabar com os slides. Então, Aristóteles estabelece que o princípio de uma peça teatral, é a imitação de uma ação, tá? Uma ação principalmente da vida, tá? Da nossa vida. É uma ação da nossa realidade. Então, as peças teatrais, elas representam poeticamente alguns atos nossos. Então é o que nos resta. É o teatro aristotélico, ou como a gente chama de dramático. E além do teatro dramático, a gente tem o pós-dramático, que é o épico e o lírico, que são os temas do próximo encontro, que a gente vai conhecer Stanislavski, Brecht, Grotowski, Strasberg, Uta Hagen e Kuznets. Decoraram esses nomes? Tá aí nos slides que eu mandei para vocês. Então tá. Agora eu quero ouvir de vocês. Tá? Aristóteles nos deu algumas sugestões do teatro. Tá? E para vocês, para que serve o teatro? Lá nos primeiros slides eu falei o que Aristóteles fala. Tá? Não fui eu que inventei aquilo ali. Para que serve o teatro? Cristina, não tem problema. Se você conseguir voltando toda hora, a gente aceita. Tá? Para comunicar? Comunicar? Ok. Comunicar eu já tinha falado. Eu quero que vocês me tragam outras coisas também. Assim como a música, que a gente expressa através da música o nosso sentimento, a angústia, a alegria, o teatro também é usado com uma forma como essa. A antiga Grécia, tanto é que não havia comunicação, não havia jornal, não havia nada de se comunicar. Comunicava na praça, e às vezes comunicavam cantando ou representando. E por isso que o teatro ficou tão forte. Né? Então, é uma forma de representação do ser humano. Eu uso o teatro, às vezes, para eu me desestressar, certo? Mas eu quero uma função do teatro para o público agora. Para o público. Para que serve? Comunicar, chamar atenção. Alegrar. Você falou no início do vídeo, né? Divertimento. Prazer, entretenimento. Entretenimento. Você descobre as coisas, às vezes, rindo, né? Pode falar, Carlos. Entretenimento, como prazer, tipo, alguma coisa, alegria. Isso aí. Tainara está falando que serve para ensinar. Mas o quê? Tem muita gente em silêncio nessa turma. Divertir, distrair, fazer a pessoa se pôr no lugar do outro, viver outras histórias. Vamos lá. Ele já se falou uma coisa aí agora, que Aristóteles falou também. Tá? Fazer com que uma pessoa se coloque no lugar do outro. Então, Carlos, é o seu? Perdão. Tá. Fazer com que a pessoa se coloque no lugar do outro. A gente vai conseguir fazer uma pessoa se colocar no nosso lugar. E olha que agora eu estou fazendo uma crítica. Não é destrutiva, gente, por favor, é uma crítica construtiva. Eu quero que vocês pensem. Nós vamos conseguir fazer a pessoa se colocar no lugar do outro se a gente apresentar o espetáculo da Frozen para as crianças? Pensem, não precisa me responder, tá? Se a gente fizer o espetáculo, sei lá, Branca de Neve e os Sete Anões, que é lindo, eu sou apaixonado, mas a gente vai conseguir fazer algum ponto de reflexão
A gente consegue trazer? Tá. Que momento que esse ponto de reflexão... Em que momento que isso surge? Qual é a necessidade desse espetáculo? Tá? Para que ele vai servir? Aí eu vou num ponto que, assim, eu machuco muita gente quando eu falo isso. Todo espetáculo, ele educa. Todo. Tá? O Frozen educa. Às vezes eu preciso de chamar a atenção para alguma coisa. Às vezes eu preciso ir na moda para poder incluir um ponto educativo. Tá? É ruim? Eu posso fazer de outra forma? Sim, eu posso. Eu tenho várias formas de fazer. Mas se eu posso pegar o gancho da moda para trazer o público, fazer o público ver o que eu quero mostrar, aí dentro desse trabalho eu incluí a minha mensagem, tá? E eu atingia esse público com minha mensagem, ótimo. Eu posso sim apresentar o Frozen. Tá? Mas eu posso também escolher um outro espetáculo. Eu posso escolher um espetáculo que às vezes é muito melhor do que o Frozen. Tá? Às vezes eu posso atingir com muito mais eficácia. Tá? Talvez eu não tenha o público esperado se eu ficar na porta do teatro esperando só, mas se eu levo ele para dentro da escola, é aquela história. Se eu levo o Frozen para o teatro e espero o público vir, o público vai vir por causa da moda. Mas se eu pego as peripécias de Maria Papa Livros, né, que não vai chamar a atenção do público igual o Frozen chama, e trago ele para dentro da escola, a criança vai assistir, porque está ali. E às vezes esse espetáculo ele é muito melhor, muito mais gratificante, tanto para a gente quanto para o público, do que o Frozen. Rayane, pode falar. Você levantou a mão, Rayane. Rayane. Acho que não, ela só apertou sem querer. Então, tem um espetáculo. Esse ano, não sei se vocês sabem, nós estamos completando o centenário de Maria Clara Machado. Tá? Aí tem gente que fala assim, o espetáculo da Maria Clara Machado é melhor do que Frozen. Nós temos problemas aí quando a gente fala isso, porque tem pessoas que gostam muito mais do Frozen do que de Maria Clara Machado. Eu sou apaixonado por algumas coisas de Maria Clara Machado, mas eu sou apaixonado porque quando criança eu tinha visto. Hoje, quando eu leio, eu já não consigo me apaixonar igual eu me apaixonava naquela época, porque a linguagem dela não é uma linguagem para os dias de hoje. Tá? Quem gosta de Monteiro Lobato? Gente, quem gosta de Monteiro Lobato ama Monteiro Lobato, não só gosta. E gosta de Monteiro Lobato como ele é. Hoje o Monteiro Lobato não é tão aceitável quanto era aceitável para a gente na nossa infância. Né? Por causa do linguajar dele. Da linguagem que ele usava, da linguagem que tiveram várias polêmicas sobre isso, que ele usa uma linguagem muito pejorativa de várias coisas, né? Em vários assuntos, principalmente preconceituosos. Mas ele traz mensagens encostidas dentro do texto dele que podem fazer com que a gente transforme isso. A gente pode transformar uma certa linguagem dele. Né? Eu vou mandar um link para vocês. Eu não sei se eu mandei no grupo. Espera aí. Ele tá no finalzinho dos slides. Ele está, se eu não me engano, no último slide que eu mandei para vocês. Eu não mandei o link ainda, não. É um link com espetáculos de teatro aberto, tá? Que todo mundo pode assistir. São espetáculos bons, são espetáculos de festival, tá? Que passaram com essa Lei Aldir Blanc e estão publicados lá para assistir de forma gratuita. Quem de vocês nunca assistiu um espetáculo de teatro? Tem alguém?
Ótimo, todo mundo aqui já assistiu teatro. Então, a gente vai começar agora, eu vou começar a anotar, né, as preferências de vocês. Quando eu fiz o questionário lá, acho que é só a Elijance que não respondeu aquele questionário daqui, não é? Não, a Tainara também não. Não, né? É Tainara. Tainara também não respondeu, não. Então, eu perguntei um título para vocês, de livro ou de filme. Tá? Não tem problema não, Tainara. A gente vai ver agora aqui. E, tipo, eu vi ali temas que entregam a idade de todo mundo, tá, gente? Quem gosta de Senhora, de José de Alencar, quem gosta e quem gosta de Harry Potter também. Então, a gente consegue ver mais ou menos a idade, descobrir a idade de vocês a partir dos gostos aí de leitura. Se por um acaso um texto desses que vocês leram, acredito que vocês tenham lido livros completos, né, fosse virar uma peça de teatro. A gente falou que hoje a gente ia sair daqui pelo menos com uma ideia, tá, do que a gente ia trabalhar nos nossos encontros depois para montar como espetáculo. Se um texto do que vocês leram fosse virar uma peça de teatro, meu Deus, eu aceitei a Patrícia? Ai, Jesus. Se a Eliana estiver aí, Eliana, você conseguir falar com a Patrícia? Vê se eu aceitei ela ou se eu neguei, que eu apertei rápido e eu não vi se eu apertei o botão certo. Tá certo, peraí. Se um texto desses que vocês leram fosse virar peça de teatro, né? Para virar peça de teatro é aquele texto que você leu e você conseguiu imaginar todas as cenas, conseguiu enxergar como se fosse um filme na sua frente. Qual seria esse texto? Eu estou aqui com papel e caneta na mão e vocês vão me responder agora. Missa do Galo, Machado de Assis. A Viuvinha, de José de Alencar. Peraí. Missa do Galo. Quem foi o próximo? A Viuvinha, de José de Alencar. A Viuvinha é uma... Adoro. Mais qual? É do Carlos? Senhora de José de Alencar. Senhora? É. É um texto tenso para fazer uma peça de teatro, hein? Ah, mas é maravilhosa. O Guarani. Então, o Guarani também é tenso. Não, o Guarani é muito mais tenso do que a Senhora. Sim. O Guarani, ele ficou bem na orquestra filarmônica. Ele é bem construído musicalmente. Tá? Dom Casmurro. Nossa, sim. Dom Casmurro. Eu não lembro, desculpa, eu não lembro dessa pergunta. Eu lembro de ter tido uma pergunta sobre peças que a gente talvez, ou algo que poderia ser montado. Um texto que você tenha lido e que você acha que poderia virar uma peça de teatro. Para isso ficar bom, tenta lembrar do texto e ver se você consegue criar imagens dele. Não só texto, imagens. Noite na Taverna. E do Casmurro mesmo. Noite na Taverna, que o colega colocou aí, eu já vi na escola, grupo de teatro da escola ter montado, né? Noite na Taverna também é bem maneiro. Gostaria muito de ver o Triste Fim de Policarpo Corella. É isso que eu ia falar, eu estava aguardando aqui. Nossa, a Ana Paula disse A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Eu já vi a produção, participei da produção da Hora e a Vez de Augusto, é bem legal. Assim. Ah, é? É. Augusto Matraga, eu não conheço o texto. Eu conheço a história, mas não conheço o texto. Ô, Curtiço. Gente, olha só, vamos lá. Vocês estão me dando sugestão de textos que são textos até contemporâneos demais. O Curtiço, por exemplo, nós temos uma montagem recente do Curtiço que é fantástica, mas ela é imprópria para 18 anos, vocês sabem, né? Então tá bom. Até o livro se você for ver mesmo, né? Sim, mas eu tô falando sempre, porque vocês estão sugerindo textos
que com certeza eu vou censurar antes mesmo de fazer uma relação deles. O Pio Basílio também seria ótimo. Também, mas aí, olha a censura de novo. De novo. Tá? Porque nós vamos, olha só, eu quero dar uma alegria para vocês. A gente vai apresentar um espetáculo de teatro. E eu quero deixar alguns de vocês um pouquinho tristes, só um pouquinho. É do 6º ao 9º ano, tá, gente? Nossa plateia. A nossa primeira plateia, ou seja, o nosso público-alvo é do 6º ao 9º ano. Por mais que eu ame... Vai ter EJA também, eu já vi a Eliana aparecendo ali. Vai ter EJA também. Mas o EJA ele vai ter que se adaptar a assistir o espetáculo do 6º ao 9º. Não tem como eu fazer o contrário. Eu fazer com que o 6º ao 9º se adapte a assistir um espetáculo do EJA. Anderson, mas o público da EJA está bem mesclado. Tem muitos jovens na EJA, tá? Não, mas jovem já tem 18 anos, entendeu? Eu posso apresentar um curso. Uhum. Posso apresentar o Curtiço, posso apresentar o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Por que eu não posso apresentar esse espetáculo para o 6º ao 9º? Quem tem sugestão? Quem me dá um argumento? É porque tem cenas fortes, né? E é bem profundo, igual o Curtiço. O Curtiço é muito realista, né? E então, a criança não tem maturidade para entender o linguajar, tudo. Não necessariamente, não por ser só realista, mas porque eu tenho cenas em Policarpo mesmo, eu tenho... Ele é um bebum, né? É uma pessoa que faz uso de álcool com muita frequência. E os amigos dele também. Então, é muita sugestão no texto que a gente colocaria. Sim. Então, nós vamos tentar. Em Dom Casmurro é lindo, gente, mas eu ia ter Nem que o Cortiço pode? O Cortiço é que não pode mesmo, Maura. Cortiço é um puteiro. Corta algumas cenas. O Cortiço é todo num puteiro, quase. É todo quase um puteiro. Vidas Secas pode. Vidas Secas eu acho mais... mais plausível. Ele é mais dramático, mas ele não induz, como é que eu vou dizer? Induz a coisas que pra gente... Há vícios, né? Alguma coisa. Há vícios, isso. Uhum. Tá? Mas já falaram no chat, Fantástico Mistério de Feiurinha. Então, Feiurinha... Feiurinha pode, né? Feiurinha é perfeito. Perfeito assim. Ai, Feiurinha é minha primeira sugestão. Eu vou mandar... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui agora. Oba! Feiurinha seria a minha sugestão de montagem, se vocês não falassem nenhuma. O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde é a coisa mais linda do mundo. Só que eu li O Menino do Dedo Verde quando eu tinha 8 anos de idade, eu acho. A linguagem dele... poucos alunos conseguem absorver a linguagem. Não é absorver. Você até compreende, você entende no final, tá? Mas absorver toda a mensagem de todos os pontos, de tudo que ele fala... Anderson, uma opção boa é Estrelas Tortas, que fala da diversidade da escola, né? A menina que fica cadeirante, ou então o pai me compra um amigo. O filho pede para o pai comprar um cachorro porque não tinha atenção em casa. Esse é bom, Pedro Bandeira. Também. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte aqui. Tem o Pequeno Príncipe também, né? O Pequeno Príncipe é coisa fofa, gente. É coisa de outro mundo mesmo. Também, o Pequeno Príncipe ele se assemelha muito às tragédias gregas. Por quê? Quem sabe me responder? Eu falei aqui. Vamos ver se vocês absorveram. O Pequeno Príncipe tem que ir embora. Ele morre. Ele é triste. Ele morre no final. É drama. Para ele atingir o objetivo dele, ele tem que morrer. Entendeu? Se ele não morrer, ele não vai para o outro mundo. Para o mundo que é dele de verdade. Então, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né?
Então, se assemelha muito à tragédia grega. Ele passa por certas situações em que chega ao ponto que a escolha entre o bem e o mal dele não é bem a escolha que a gente acha boa pra gente, né? Que a gente não quer, mas é a escolha que ele tem que ser feita. É legal a história maravilhosa. Eu assisti montagens do Pequeno Príncipe, eu assisti montagem de Tisto, o Menino do Dedo Verde também, tá? Que é mágico, é muito mágico. Porque todo lugar que ele tocava, dentro do teatro, era isso no final da década de 90. Final da década de 90, e tinha projeção, brotavam coisas no teatro e a gente ficava encantado assistindo aquilo. Vamos atualmente, então. Atualmente no Rio, tem Sim. um grupo que tem feito bastante sucesso fazendo o Pequeno Príncipe Negro. Uhum. E tem rodado as escolas em várias cidades do Rio com esse espetáculo. É bem legal. Então, é uma adaptação legal. Na verdade, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente pode adaptar. A gente pode trazer para a nossa realidade. O meu medo é que a gente pegue um romance e transforme em teatro. Nós não temos entre nós, pelo menos ainda não sei se temos entre nós, um dramaturgo. Alguém aqui já escreveu para teatro? Então, transformar um espetáculo, um texto romântico, ou um romance, em uma dramaturgia é muito difícil. Tá? Você fazer diálogo a partir de ações narradas é assunto para dramaturgo. Então, não é fácil para a gente. Tem alguns espetáculos que já estão prontos. De Maria Clara Machado mesmo, a gente tem o Dragão Verde, nós temos o Último Tango, o tango argentino, que é maravilhoso. Tem a Feiurinha. Feiurinha de quem mesmo, gente? Não lembro Acho que agora. Pedro Bandeira. É de Pedro Bandeira, né? Eu acho que é também. Então, a gente tem o Mistério de Feiurinha. E eu quero que vocês assistam o Mistério de Feiurinha. Desculpa, minha campainha aqui. Eu queria que vocês assistissem o Mistério de Feiurinha. Eu vou mandar para vocês o link, para vocês verem a magia que é o espetáculo além do texto. Tá? Porque o texto é muito legal. Tá? É muito bom que a gente tenha um texto que se aproxime da nossa realidade. Feiurinha não se aproxima muito. É mais fantasia. É lógico que a gente traz aí muitas questões dentro de Feiurinha, que é a questão da estética, da aceitação, de várias coisas aí que estão envolvidas dentro daquela família, né, de bruxas, onde todas têm uma estética parecida e uma delas é diferente, né? E o quanto essa diferença pode modificar a aceitação dela dentro daquele grupo. E não é ser feia ou ser bonita, porque Feiurinha, ela é considerada feia dentro do grupo de bruxas, entendeu? E se a gente traz ela para a estética padrão que a gente diz ser padrão hoje, para a gente a bonita é a Feiurinha. E a gente tem que levar isso não como verdade, a gente tem que levar isso como questionamento. Tá? Será a Feiurinha bonita para a gente mesmo? Serão as bruxas feias mesmo? O que a torna feia, o que a torna bonita? Né? Eu quero que vocês assistam o espetáculo pensando isso. Porque o espetáculo que eu vou mandar para vocês é uma produção maravilhosa. É lindo, é lindo. O visual chama atenção. Quem está assistindo fica encantado com o que está acontecendo.
Mas se você for colocar ali depois os questionamentos filosóficos do espetáculo, você não consegue achar. Porque eles se preocuparam muito com a beleza, com a estética, e não se preocuparam tanto com a mensagem. Tanto que o texto, quando é falado pelos atores, é uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui, tá? Ele é pouco eloquente. Ele é pouco audível. A gente vê que o ator está falando alto, está falando bonito, mas ele quer tanto fazer uma bruxa bem feita que esquece que a dicção é mais importante do que a beleza estética só. E a gente acaba não entendendo muito bem o que eles estão falando no texto. E se a gente que é adulto não entende uma criança, então pior ainda. Então as nossas preocupações têm que ser com um texto que, primeiro, nos agrade. Antes de mais nada. Tá? Se o texto não agrada ao ator, então é melhor não fazer. Porque se ele não tá feliz com o que ele está fazendo, com certeza ele não vai passar felicidade para o outro. E como o teatro é a interposição do ator para a plateia, tá? Se é um diálogo entre ator e plateia, esse diálogo tem que ser feliz, ou tem que ter alegria no fazer esse diálogo. A gente vai ter um intervalinho de 5, 10 minutinhos, tá bom para vocês? Beber água e ir no banheiro? Ok. 10 minutinhos, enquanto isso, eu vou postando os links aqui nas mensagens aqui. Beber água, ir ao banheiro. E volta. Tô gostando, você tá gostando, Carlos? Hoje de manhã assisti contação de história, não gostei não, achei muito, muito bobeira. Nu, será que tá ligado?
Oiê. Ei. Hora do intervalo, Eliana. Ah, tá. Minha conexão caiu e aí eu não vi falando, quando eu voltei, não vi falando mais nada. Ah, tá. Eu vou falar com o Anderson aqui no privado, que eu vou ter que entrar agora no de contação de história 3h30. Hoje eu estou cheia de formação. Tem à noite também, 6h30, com o pessoal, os auxiliares de biblioteca do noturno. Mas então tá. Aí vocês... Anderson, você está aí? Eu vou passar mensagem para ele. Ok. Bom restante de curso, viu, pessoal? Depois a gente se fala. Tchauzinho. Obrigado. Tchau.
Olá, vamos voltando. Deu 10 minutos? Nem sei se deu 10 minutos, acho que deu. Anderson. Anderson, tá me ouvindo? Pode falar. Quantas pessoas tem neste grupo? O teatro? O grupo são 14. Conseguiremos montar uma peça com esses 14? Eu Ou consigo tem que chamar adendos? Não, dá para montar sim. Tem até gente mais. A minha primeira proposta é só 8. Ah, é? Não, mas É. você vai ter que encaixar esses 14. É porque também eu tô acostumada a ver musicais. Musicais, vocês são enormes. Muito elenco, né? O meu último musical mesmo, os Nem Todos Podem Voar, tinham 20 no palco. Pois é, musicais sempre tem muito. Então vamos dar um jeito de montar um musical então, meu filho. É mais fácil de apresentar, é mais encantador. Eu tenho medo do musical, Maura, sabe por quê? Eu gosto de tudo muito certinho, entendeu? Muito bonitinho. Eu te conheço, né? De outras épocas, né? Com certeza, você sabe como é. Eu 14 anos no teatro. 17, eu gosto, né? 17 anos no teatro. É. Então eu gosto de tudo no lugar certinho, entendeu? Eu sou meio aristotélico. A gente vai falar sobre isso agora. Então eu tenho medo do musical com pessoas assim que não estão preparadas para musical. Né? Ah, tá. Porque o musical ele requer muita preparação corporal. Sim, tá? sim. Um estado físico perfeito. Mexe muito. É muita coreografia de cena, marcação de cena muito certinha. Sim. Não nos impede. Não estou dizendo que a gente não possa transformar o nosso espetáculo em um musical, não. De repente pode ser um musical. Mas não é a primeira intenção. Tá? Aí, aproveitando que a gente voltou, a gente falou muito de feiurinha aqui, eu coloquei até os 2 links aí de feiurinha, parte 1 e parte 2. Mas o que eu estava pensando mesmo é a Bruxinha que era boa. Ah, a Bruxinha que era boa é ótimo, é a gracinha. Gosto muito do texto, da ideia do texto, né, da Bruxinha que era boa. Sim. Mas eu só estou falando de coisa infantil. Certo? A gente pode elevar. Também para o público será 6º ano. A gente pode elevar um pouquinho o nível dessas histórias. Eu coloquei um link para vocês aí de Romeu e Julieta para crianças, entendeu? Quando a gente fala de Romeu e Julieta para crianças, a gente já mudou um pouco a linguagem do texto. A gente tira daquele romance dramalhão todo, né? E transforma numa coisa mais próxima da criança. Que dá para fazer também. A gente pode pegar um espetáculo mais adulto e transformar um pouco ele. O que não dá para a gente pensar agora, vamos lembrar o seguinte, para algumas pessoas aqui, é o primeiro espetáculo de teatro, é o primeiro contato com o teatro enquanto profissional do teatro. Né? E se a gente fala Enquanto profissional do teatro, ai meu Deus! Mas a ideia é essa, vocês estão entrando num segundo meio de vocês. Não é mais... Vocês vão ser profissionais da educação com a ferramenta teatro. Ui! Né? Então vocês vão usar um outro artifício, são outros argumentos de trabalho. Uma das coisas que Aristóteles fala muito da concepção do teatro grego são as ferramentas do ator para trabalhar. O que um ator de teatro, o que vocês agora, a partir de hoje, vocês que estão entrando nesse mundo cênico, artístico, tem que usar como ferramenta? Vamos lá. Eu comparo o ator, o profissional ator, com o microcirurgião cardíaco. Quem é o microcirurgião cardíaco? É aquele sujeito que estuda 6 anos medicina, depois faz uma especialização
em cardiologia e depois mais uma especialização em microcirurgia. Ele vai para o hospital, para a sala de cirurgia, ele pega um sujeito vivo com um problema no coração. Ele pega uma serra, corta o osso desse sujeito, ele abre esse peito, ele tira esse coração lá de dentro pulsando, vivo, ele corrige o defeito mínimo que está lá desse coração, que está atrapalhando ele de funcionar, devolve para o peito desse sujeito e faz esse sujeito viver de novo. Agora com um coração consertado. E o ator? O ator, ele está no palco igual um médico. Muitas pessoas que entram na plateia, eles estão com defeitos na alma, com defeitos na energia deles. Eles estão com problemas que não são sanadas por uma cirurgia cardíaca ou por um remédio. E o ator, com o que ele faz lá em cima, ele abre essa pessoa no meio. Ele abre totalmente, ele tira essa alma da pessoa suja, ele purifica, ele limpa através do sorriso, através da história, através da representação, devolve essa alma limpa para esse sujeito e faz esse sujeito sair do teatro com outra cabeça. Faz esse sujeito sair do teatro mais leve, pronto para encarar os problemas da sociedade. Isso quem fala é Brecht, tá, gente? Não sou eu que estou inventando só, não. O ator, ele tem esse dom, tá, de curar as pessoas dos males sociais, até dos males físicos também, que tem muita gente que tem problema físico que acaba se curando, porque nada melhor do que um belo sorriso, uma bela gargalhada, uma gargalhada gostosa, para poder fazer a pessoa se curar de muitas doenças. Então, Aristóteles fala que o ator, quando ele sobe no palco, ele tem que estar com os instrumentos de trabalho dele preparados para aquela ação. Aí ele tem que estar pronto para agir. E quais são os grandes instrumentos de trabalho do ator? Corpo e voz. Tá? Então nós temos que estar com o nosso corpo pronto para a ação e nossa voz pronta para a emissão. Tá? Já no século XIX, quase século XX, Stanislavski, que é um grande pensador de teatro, tá, foi uma pessoa que reorganizou, ou reestruturou os pensamentos de Aristóteles. Ele diz que o ator ele tem que mostrar para o público uma realidade expandida. Ele tem que mostrar em forma de ação, né, o sentimento que o personagem está sentindo. Então, como assim mostrar em forma de ação? Se a gente está falando... Vamos dar exemplos. Eu acho que dando exemplos é mais fácil de entender. A gente está apresentando Romeu e Julieta, certo? Então, de um casalzinho apaixonado. Como que Romeu expressa o amor dele por Julieta? Tem um texto? Tem. O texto está ali. Mas eu pegar o texto... Pensem aqui, se eu sou Romeu, vocês são Julietas. Temos aí o Leonardo, o Rafael e o Carlos também. Mas faz de conta Rafael, Leonardo e Carlos, que vocês são Julietas agora, tá? Imagina eu, Romeu, chegar para uma Julieta e falar assim: que luz é aquela que brilha na janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Ó, brilha formoso sol e mata a lua que está verde e pálida de inveja por saber que tu és mais bela que ela. Tira, pois, então suas roupas de vestal e se entrega a mim, meu amor, minha amada. Lindo texto, não é? Quanto sentimento que eu demonstrei aqui falando dele para vocês. Broxante. Broxante, não é, Rafael? Porque eu não externei nada, eu não mostrei nada, eu só falei um texto. Tá? Eu não mostrei um sentimento. Então, se não tem sentimento, não é teatro.
se não tem uma ação para mostrar esse sentimento. Eu aqui, sentado nessa cadeira, dificilmente eu vou conseguir falar esse texto de forma que vocês se encantem com ele. Tá? Vai faltar alguma coisa, vai faltar o toque, o olhar, a presença, vai faltar eu sentir isso de verdade. Tá? O ator ele tem que estar sentindo o que ele está fazendo. Não é fácil, mas também não é impossível. Tá? Nós temos milhões de técnicas que Aristóteles diz que devem existir e Stanislavski nos mostra quais são. Tá? Essas técnicas depois, alguns seguidores de Stanislavski transformam no método, que é o método do ator interpretar. Eu poderia encher esse texto de resenhas e firulas. Eu poderia desenhar ele todo. Oh, que luz é aquela que brilha na janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Ah, brilha, formoso sol, e mata a lua que está verde, pálida de inveja, por saber que tu és mais bela que ela. Só encher de firula, continuei sem mostrar sentimento nenhum. Tá? A gente vê muito isso no teatro. Muitos atores que estão despreparados, que falam um texto porque está escrito. Os textos, geralmente, eles têm orientações de o que você deve falar. Tipo, fale com amor. Ó, eu te amo. O que é falar com amor? O que é... Como que se faz isso? Como que você fala com amor? Como que você fala com raiva? Como que você fala com tristeza? Então, você, Maura, por exemplo, você, na sua vida, no seu cotidiano, nas suas ações, você expressa seus sentimentos durante as suas ações, certo? Se você abraça seu filho, se você gosta de alguma comida, você come alguma coisa que é gostosa, que você vai falar que ela é gostosa, por quê? Porque você está sentindo isso. E como que o seu personagem vai fazer isso? Tá? Não vamos explicar isso hoje, a gente não vai conversar sobre isso hoje. Tá? O que a gente vai falar hoje é exatamente o nosso corpo tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar pronto para esse tipo de ação, ou para qualquer tipo de ação. A gente está pronto para atuar. Tá? E o nosso corpo é o principal instrumento de trabalho. A gente vai agora, nesses 15 minutos, conhecer um pouquinho do nosso corpo. Tá? Todo mundo, vamos lá, pega a mão de vocês e fecha. Agora abre e fecha para o outro lado. Dá para fazer? Não. Nós temos juntas, união de ossos que não nos permitem virar a mão do avesso. A não ser que a gente vá fazer o exorcista e que a cabeça gire, entendeu? Mas nós temos limitações do nosso corpo. Isso já nos impõe algumas reações a certas coisas. Ou seja, nós não poderíamos fazer o exorcista no teatro porque nós não somos nenhum contorcionista aqui. Né? Então, nós nos limitamos a alguns espetáculos. Pega a mão de novo. Entendeu? A gente pode cruzar dedos. Cruza. Cruza o outro. Só isso. Olha só, então. Maura consegue cruzar esse, mas olha ele, Jance, o que consegue fazer. Tá vendo? Ela cruza mais. Eu não consigo fazer igual a ela. Né? Nossas limitações são diferentes. Uns têm limitações que outros não têm. Certo? Existe uma limitação padrão para todos, né? Ou seja, não conseguimos fechar a mão para o lado avesso aqui. Né? E existem limitações que são de uns e não são de outros. Mas como que ele já se consegue e a Maura não? Por quê? O que faz com que ele já se consegue e a Maura não consiga? Cruzar o dedo daquele jeito. Estranho, tipo ET. Ele já se... Cruza de novo, ele.
Você não é ET, não, né? Então. Vai saber. Por que, Maura, que a Elijans consegue e você não? Ela é mais flexível, não? Ela é mais flexível, pode ser Ela treinou mais, se ela nos ensinar Ela saiba. treinou, ela ensaiou, ela preparou o corpo dela para isso. Entendeu? Sim. Ela foi treinando. Ela não chegou do nada, olha, cruza os dedos. Ninguém faz um esparcate perfeito sem treinar, sem alongar, sem preparar. Então, nós temos que preparar o nosso corpo. Então, de hoje para frente, todos os dias, eu quero que vocês preparem o corpo de vocês. São 3 exercíciozinhos básicos que todo ator tem que fazer. Tá? O primeiro é, na água morna, mexer... É exercício que a gente faz com libras também, para libras, tá? É mexer as articulações da mão na água morna. Muito. O segundo exercício, eu tô sem o material aqui. A gente vai pegar uma corda ou cabo de vassoura e passar para trás e para frente, para mexer os ombros, tá? Para trás. Gente, olha só, a gente vai fazer isso. Cuidado, porque isso dói depois, tá? Isso é musculação mesmo. Tá? Os primeiros dias vão doer. Pega com o cabo de vassoura e passa até você virar para baixo. E volta para frente e para trás. Tá? Esse é o segundo. E o terceiro é de cintura. Paradinho, em pé, a gente vai virar para trás, para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Vira só a cintura. Tá? Então, a gente vai fazer esses 3 exercícios durante essa semana. E vamos ver como que a gente vai estar na semana que vem. Tá? Então, é só para começar a preparar as nossas articulações. A segunda parte dos instrumentos do corpo humano, que a gente precisa enquanto ator. Instrumento de trabalho. Voz. Nós temos que estar com a voz preparada para assumir um papel, para assumir um personagem, ou para pôr para fora as falas do personagem, para falar mesmo. Na Grécia Antiga, você pensa que um ator falava para 10.000 pessoas sem microfone? Vocês conseguem conceber essa ideia? É lógico que existem alguns artifícios físicos e sonoros que ajudavam. Por exemplo, os gregos, eles usavam uma máscara, feita geralmente de madeira ou de gesso, e que dentro, na boca dessa máscara, tinha um megafone. Que já auxilia na ampliação da voz. Os teatros gregos, a plateia, ou o auditório do teatro grego, entre a plateia passam aquedutos, tá? Entre os bancos. E o aqueduto ajuda a levar o som. O formato do teatro, ele cria uma acústica que reverbera o som do ator também, a voz do ator. Eu fui em Brasília, e em Brasília tem uma réplica de um teatro grego em miniatura. Gente, eu fui, me levaram para visitar e eu não consigo lembrar onde que é direito. Tá? Mas ele tem uma concha, no Parque Moscoso tem uma concha acústica. Quando o ator está no centro, no ponto exato daquela concha, a voz ela é rebatida para a plateia inteira. Mas, mesmo assim, ele tem que saber impostar a voz. A gente fala que o ator ele tem que saber falar pela orelha e pelo cotovelo. Tá? Vocês têm que saber jogar a voz de vocês no cotovelo. Existem exercícios para isso. Não precisa se preocupar. São exercícios que, na verdade, todo mundo que trabalha com voz deveria fazer. Tá? São exercícios de aquecimento, de eloquência e dicção. A gente aumenta a potência de voz, a gente melhora a nossa dicção e nós preparamos as nossas pregas vocais para poder falar muito, falar mais alto, para ter mais potência. Primeiro exercício que vocês têm que fazer durante essa semana é o exercício de respiração. Essa é a maior dificuldade do ator que está iniciando, é saber respirar.
Porque depois que a gente cresce um pouquinho, a gente esquece como que respira. Provavelmente por causa da poluição. Um dos fatores que nos faz respirar errado. O segundo grande fator que nos faz respirar errado é a correria do dia a dia. Como você precisa de imediatismo, de ar imediato, então você esquece da respiração natural. Nosso corpo, o nosso pulmão, principalmente, eu comparo ele com uma caixa d'água. Todo mundo já olhou para uma caixa d'água por cima, assim? Vocês já viram que lá no fundo tem um caninho para cima, assim, da base? Tá? Aquilo ali é reserva, que a gente chama. Tá? Se você ficar sem limpar a caixa d'água por 6 meses, vocês já viram como que fica aquele fundo de reserva? Cheio de lodo, cheio de bichinho morto. Então é um cemitério daquilo ali para baixo. E vocês sabiam que... comparação horrorosa! Calma que eu vou chegar no pulmão. Você vai ver no pulmão. E você sabia que se a caixa d'água estiver cheia, você nunca usa aquela água de reserva? Aquela água fica parada ali, sempre parada. Entendeu? Você usa só a água que está por cima. Mas se um belo dia essa água acabar e chegar água nova, ela vai bater naquela reserva e vai se misturar com aquela água podre que está ali e vai subir, você vai usar aquela água podre. Nosso pulmão é a mesma coisa. Eu vou ficar em pé para vocês verem. O pulmão, ele passa... Aqui nós temos uma membrana muscular, que a gente chama de diafragma, que separa o nosso pulmão do abdômen. Tá? Ele não deixa que os líquidos abdominais entrem no pulmão. Só que ele que é o responsável pela nossa respiração. Então, quando a gente respira, ele desce, empurra o abdômen para baixo, e quando a gente expira, ele sobe, tá? E empurra o ar para fora. Ele faz isso. Ele está desenhado aqui, ele está preso nas costelas aéreas. Esse pedacinho aqui, a gente não usa esse ar, porque ele só faz aqui, a gente só usa o ar que está aqui, olha. Esse pedacinho aqui fica ali, parado, igualzinho à água do fundo da caixa d'água. Apodrecendo dentro da gente. Todos os dias, ou melhor, todas as noites quando você dorme, você engole uma média de 6 insetos, além dos ácaros. Mosquitos, formigas, moscas, baratas. Vou dormir de máscara agora para frente. E vai tudo parar aqui no cemitério pulmonar. Tá cheio de coisa morta, de ar velho, apodrecido. Por isso que quando a gente não tem prática de respirar e a gente tem que dar uma corridinha qualquer, a gente se cansa. Por quê? Porque mistura esse ar todo ali no seu pulmão e você acaba absorvendo menos oxigênio. Porque você não está acostumado a limpar o seu pulmão. Então a gente tem que todos os dias de manhã jogar esse arzinho podre fora. A gente tem que aprender a respirar e jogar esse arzinho fora. Como que a gente faz isso? Todo dia, né, Leonardo, tomando banho de água de cemitério. Como que a gente joga esse arzinho podre fora? Bom, primeiro, encosta a mão aí nas costelas. Nas costelas. Dá uma apertadinha para vocês sentirem e puxa o ar com força. Faz, Carlos. Agora, para soltar, assopra apertando a costela. Puxa de novo. E assopra apertando a costela. Para um pouquinho. Sentiu como esquentou isso aqui, ó? É o ar podre saindo, tá, gente? É o cemitério indo embora. Então, a melhor forma de fazer esse exercício é em pé, de frente para o espelho. Você vai puxar o ar bem devagar pelo nariz, como se você estivesse cheirando uma flor, contando até 5. É assim, ó.
enchendo a barriga de ar. Não enche aqui, enche a barriga de ar. Segura esse ar contando até 10. Segura, trava. E depois assopra ele bem devagar, contando até 20. Então é 5, prende 10 e solta. Bem devagar, contando até 20. 3 vezes todas as manhãs. Aprenderam? Esse é o primeiro exercício de voz. Tá? É o exercício de limpar o pulmão de ar. Segundo, é um exercício que a gente pode fazer, mas que nem todo mundo consegue. Mas quem conseguir, ajuda muito. Deita, põe 5 quilos de arroz em cima do umbigo e respira, levantando o saco de arroz quando você puxa e assoprando, descendo o saco de arroz. Levanta o saco de arroz puxando o ar e deixa ele descer assoprando o ar. É um exercício para o abdômen e você fortalece o seu diafragma. Nisso você aprende a respirar com mais facilidade. Tá? Depois a gente começa a fazer exercícios para aquecer as pregas vocais. Tá? O primeiro exercício de aquecimento é o exercício mais fácil que existe, que é o de vibração. Tá? A gente massageia o rosto. Massageia o rosto. Vou tirar o óculos. Não vou enxergar mais ninguém agora. Massageia. Pode apertar, gente. Não dá ruga. O que dá ruga é a idade, não é massagem. Tá fazendo, Carlos? Bom, massageou bastante, tá bom aí, tá bem massageado. Você vai puxar o ar daquele jeito que eu falei, pelo nariz, em 5 tempos, bem devagar. Segura. E quando for soltar, você vai vibrar a boca. Não precisa fazer barulho, só vibrando. Puxa de novo e solta. Tem que fazer esse exercício até coçar o nariz. Quando coça o nariz é porque está aquecido já. Aí vocês passam a língua escovando os dentes para um lado e para o outro. E por último, a ponta da língua cola no céu da boca e aperta lá em cima. E relaxa. Aperta, conta até 5. E relaxa. Mais uma vez, aperta. E relaxa. Pronto, ó, vocês fizeram exercício que previne a papada. Fortalece isso aqui. Já estou me sentindo artista. Aquece a voz, prepara vocês para o dia a dia. Entendeu? Não só para teatro. Isso tem que ser feito todos os dias. Tá? Para vocês, principalmente vocês que trabalham com público, que estão sempre falando, que estão usando essa máscara que está atrapalhando a gente pra caramba de respirar. Prepara a gente para poder trabalhar o dia inteiro, falar o dia inteiro, dar aula o dia inteiro. Prepara a gente para muita coisa. E o mais importante, água. Bebam muita água. Se vocês puderem, aí já começam as sugestões. Reduzam até o máximo que vocês conseguirem o açúcar. Tá? Evitem. Açúcar é veneno para o corpo e para a voz. Maura, tira seu som um pouquinho só. Açúcar é veneno para o corpo e para a voz. Tá? Chocolate. Toda vez que comer chocolate, bebe água logo depois. Não deixa o chocolate ficar na garganta, porque chocolate também é veneno para a voz. Tá? E o que é mais difícil, café.
O café destrói as pregas vocais. Tá? Por Chocolate quê? é mais difícil para mim. Não, mas é só você beber água. Café também, é só beber água depois para poder lavar. Tá? Porque o que que acontece? As nossas pregas vocais, elas são banhadas por uma gosmazinha, um líquidozinho lubrificante. Então, elas funcionam porque elas estão lubrificadas. Se esse líquido sai, você corre diversos riscos aí. Você corre risco de ter rompimento, de ter calo, de ter fístula. E rompimento, assim, rompimento é irreversível. Calo e fístula ainda a gente consegue consertar com cirurgias e exercícios. Então, coisas que vocês não podem fazer, tá, com a voz de vocês. Gargarejo com vinagre. Se fizer, vai dormir, não fala. Tá? Não pode falar depois de fazer gargarejo com vinagre. Por quê? Da mesma forma que você muda o pH da garganta, você deslubrifica suas pregas vocais. E isso faz com que você possa ter problemas sérios na voz. A questão do quente e do gelado é mito. Tá? Isso depende de cada um. Tem pessoas que se dão bem com gelado e podem beber gelado à vontade, que não interfere em nada. Tem pessoas que não se dão bem e tem que tomar quente ou natural. Comidas, tipos de comida. Comidas muito temperadas. Você tem que lavar as pregas vocais depois que você come, ou seja, você tem que tomar água, nem que seja um pouquinho, fazer um gargarejozinho só com água. A água oxigenada para fazer gargarejo. Cuidado, porque ela branqueia os dentes, mas ela também tira o muco, né, que cobre as suas pregas vocais. Aqueles antissépticos bucais, aquilo não é para gargarejar, por favor. Aquilo é para bochechar, tá? Então, se você pega o antisséptico bucal, aqueles da Colinos, esse negocinho cheio de coisa que arde a boca quando a gente faz, né? Bochecha, limpa os dentes, não a garganta. Tem gente que gosta de gargarejar para ficar com hálito bom. Não precisa, só beber água que o hálito fica bom, tá, gente? É só manter uma boa higienização que o hálito fica bom. Aquilo não é bom para prega vocal de jeito nenhum. E esses aquecimentos, façam todos os dias. Olha só, algumas pessoas me pediram para hoje acabar o encontro mais cedo, porque foi pegos muito de surpresa. Então eu planejei esse nosso diálogo de 2 horas e a gente está chegando nas 2 horas. É lógico que o diálogo ficou muito monólogo, né? Vocês falaram um pouco e eu consegui passar o que eu queria. Eu quero, antes de encerrar, quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre tudo que a gente falou hoje. Não se esqueçam de uma coisa, os gregos nunca vão sair da nossa mente, tá? A gente vai estar sempre voltando aos diálogos gregos, às concepções do teatro grego e às ideias que os gregos nos deixaram. Por isso que eles são o berço do teatro. Tá? Por mais que tenham vindo outros pensadores, outras formas de fazer teatro, o teatro grego vai estar sempre presente. Porque nós somos colonizados com isso. Tá? Estamos sempre sendo colonizados. A Broadway nos traz musicais e todos esses musicais da Broadway são baseados nos estudos do teatro grego. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo algumas características do teatro grego e vamos ver as características de outros períodos. Não a história da arte inteira, por favor, eu selecionei 3 pontos só, que para mim são chave para vocês entenderem como que a gente vai usar o palco a nosso favor. Né? Façam esses exercícios, assistam pelo menos a um espetáculo de teatro online, desses links que eu mandei para vocês. Tá? Eu vou mandar de novo pelo grupo do WhatsApp, todos eles. Se puderem, dê uma lidinha naquela apostila que eu mandei. Aquela apostila está falando muito sobre a política. Aí você pensa assim, para que eu quero saber de política? Você vai ver que toda a política influenciou na forma de atuação. Toda a política influenciou muito na arte.
tá? Usou de forma benéfica quando eles precisaram e colocaram de escanteio quando eles não precisaram mais. Está tudo escrito naquela apostila. Foi uma seleção de textos bem escolhidos para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. E para vocês entenderem que o que a gente vai montar deve estar politicamente envolvendo as questões da atualidade. Tá? Eu não vou falar de política, mas eu quero que sejam ações políticas. E é isso. Se alguém quiser dar seu parecer, fazer um comentário, dizer se gostou, se não gostou. A Maura, desculpa, só eu te falar que estava ligado seu microfone, tá? Só para você saber, aquela hora. Ô, Anderson! E todo mundo ouviu. Desculpa, meu lindo! Depois o cara falou, Maura, seu microfone tá ligado. Eu falei, ai, que delícia! A coisa ao vivo é outra coisa. É outra coisa. Sugestões, se vocês não gostaram de alguma coisa, se acharam... Porque a gente falou durante 2 horas, praticamente, só de teoria, né? Então, foi o dia chato da aula. A próxima aula... Mas eu te conheço, eu sei que você é ligado no 380, você não vai fazer aula monótona, você não consegue ficar parado. E assim, mesmo na teoria não foi tão monótona, não. Pelo menos eu acho. Não, você conseguiu passar o recado assim, e dar espaço para falar, porque eu acho que a gente tem que participar. Se não participar, dá sono, viu, Anderson? Sim, com certeza. Tem gente que deve estar dormindo aí. Eu quero saber Pois é. Quem é que está dormindo? Vamos ver assim. Vamos ligar a câmera, todo mundo, para a gente fazer um print? Já saiu um monte de gente. Bota os cachorros e os gatos também, tudo na frente aí. Nossa, é muito, você não tem noção. São 3 cachorros e 20 gatos aqui. Ah, delícia! Nossa, que legal. Muita muito obrigado coisa. pela aula, Anderson. Eu gostei muito. A casa é grande, hein? Bastante. Gente, vamos lá. Quem tá aí, sorri um pouquinho. Vocês estão de máscara, né? Rapidinho. 3, 2, 1. Peraí que eu apertei o botão errado. 3, 2, 1, print. Foi. Obrigado, Anderson. Foi um prazer. Gente, até segunda-feira, tá? Façam quiser. tudo isso, hein? Um monte de atividade para vocês. Ok. Aí. E vão pensando mais ideias. Pra gente. Vou mandar todos. Ei, Léo, tá no ônibus, né? Tadinho. Vou mandar, eu vou fazer uma videoaula para vocês, para essa semana. Ok. Tá ok? Tchau, obrigada, Anderson. Tchau.